Gustavo, o que seria a transferência entre faculdades de medicina? Como que é isso? A transferência entre faculdades de medicina? Essa é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta bastante, como diz o pessoal do marketing, né, topo de funil, né? Uma pessoa que está chegando agora, faz medicina, está querendo entender transferência entre faculdades de medicina. É super simples. As faculdades de medicina, como que funciona a transferência externa? Qualquer transferência entre faculdades de medicina é chamada transferência externa, independente da sua faculdade de origem. Se a sua faculdade de origem é uma faculdade no exterior, se a sua faculdade de origem é uma faculdade no Brasil, o processo para você mudar de faculdade chama transferência externa. E como que surge essa possibilidade de transferência externa? Ela surge a partir da desistência de alunos da faculdade do seu interesse. Então, por exemplo, eu acabei de falar com a Patrícia aqui o interesse dela nas ciências médicas, né? Até sugeri para ela ciências médicas. Ciências médicas, no seu último edital, salvo engano, abriu 20 vagas. De onde vem essas 20 vagas? Vem de alunos das ciências médicas que transferiram para a UFMG, que fizeram o vestibular, o Enem para a UFMG, que desistiram do curso. Então surgiram essas 20 vagas. Essas 20 vagas são chamadas vagas ociosas. E a faculdade, tanto pública quanto particular, ela não deseja ficar com faculdades, perdão, ficar com vagas ociosas. A faculdade particular, por motivos óbvios, ela não quer perder mensalidades. Cada cadeira vazia é uma mensalidade a menos. Então ela vai suprir essas vagas através de um processo seletivo chamado transferência externa. A faculdade pública ela não pode ter vagas ociosas sem que ela tente ocupar essa vaga. Ela tem que disponibilizar, isso está na lei. Então a faculdade pública ela não pode reter vagas ociosas, ela tem que disponibilizar, ela pode até ter vagas ociosas, mas ela tem que criar mecanismos regulares para ocupar essas vagas ociosas. Ela não pode ter vagas ociosas. Então existe uma lei, enquanto, por exemplo, os alunos da Unemat, que desistiram da Unemat por ir para outra faculdade ou por motivos relacionados à pandemia, surgiram 57 vagas na Unemat. E a Unemat abriu o processo de transferência externa para ocupar essas vagas ociosas. Você, sendo estudante de medicina do exterior ou estudante de medicina do Brasil, você vai seguir o protocolo edital para aquele processo seletivo. Se você é estudante de medicina do exterior, você vai organizar a sua documentação. Essa é uma premissa extremamente importante para um estudante de medicina do exterior. A documentação ela equivale ao processo seletivo, ela equivale à prova. Então é necessário que você tenha a sua documentação toda completa dentro do prazo de validade estipulado pelo edital da faculdade do seu interesse, a documentação legalizada, como que é uma documentação legalizada? Traduzida por tradutor juramentado brasileiro e também apostilada em AIA, que é um procedimento realizado no seu país onde você estuda, ou no Paraguai, ou na Bolívia, na Argentina, ou na Rússia, ou na Alemanha, ou na Espanha, onde nós temos alunos, ou em Angola, onde nós temos alunos também, e você vai fazer o apostilamento, você vai levar seu documento no MEC, por vezes o MEC, a sua faculdade já te entrega o documento carimbado com o carimbo do MEC, por vezes não, então você tem que ter o carimbo do MEC, o carimbo do Ministério das Relações Exteriores, nesse momento seu documento está apostilado, ele vai para a tradução, tradução traduzir o documento, inclusive o apostilamento também, porque ele é feito em outro país, ele vem na língua, né, do país de origem, e seu documento vai estar apto à inscrição. Então, o aluno do exterior ele tem a fase documental como uma fase importante de organização e planejamento. E daí você vai participar do processo seletivo, ou por prova, ou por análise curricular, tá? Ou por uma nota anterior do Enem. Já o aluno do Brasil, ele tem uma parte documental muito branda, uma vez que a faculdade vai entregar num prazo mais rápido e sem cobrança de taxas, ele vai entregar essa documentação também e vai escolher a faculdade com o seu método seletivo de escolha, seja por prova, seja por análise curricular, tá? Seja por uma nota anterior do Enem. Processo de transferência é um processo que requer planejamento, organização e informação. Eu acabei de falar de 3 faculdades que juntas estão com mais de 150 oportunidades de transferência, inclusive uma faculdade estadual. Então, o processo de transferência, ele existe, ele é simples de se entender, ele é simples de se conduzir, desde que você tenha planejamento, antecedência e informação. E esse aqui é o nosso objetivo, é mastigar isso tudo para você. Por isso que a gente tem um consultor individual que atende todos os dias, de 10 às 18, de segunda a sexta, sob a minha orientação, tá bom? E aqui, Então, Gustavo, sim. aproveitando a próxima dúvida que foi enviada, você disse que essas vagas de transferência surgem por diversos motivos. Por que então a faculdade simplesmente não aumenta o número de vagas que ela disponibiliza no vestibular
para poder preencher essas lacunas aí? Ela abre um edital de transferência? Essa é uma ótima pergunta. A faculdade, no momento que ela abre um curso, no momento que ela tem o seu curso de medicina autorizado, então a faculdade ela se propõe a abrir um curso de medicina, ela recorre ao MEC para abrir o curso de medicina ou ao Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação também pode validar e fiscalizar cursos de medicina, tá? Nós temos aqui em Minas Gerais a Unimontes, por exemplo, que foi criada pelo Conselho Estadual de Educação, é fiscalizada pelo Conselho Estadual de Educação. Temos no Paraná também faculdades. Então, no momento que ela solicita essa autorização, quando ela recebe a autorização, não é a faculdade que escolhe quantas vagas ela vai abrir. Ela tem uma permissão de abrir X vagas. Então, por exemplo, para o vestibular, vamos pegar, por exemplo, aqui a UFMG. A UFMG ela tem 320 vagas por ano para o seu vestibular. O vestibular da UFMG acontece uma vez por ano. Acontece, antigamente, quando tinha prova, acontecia ali em dezembro a primeira etapa e a segunda etapa ali em janeiro. Eu sou dessa época. Mas hoje acontece, você faz o Enem, depois você joga a sua nota, você joga no SISU. Isso vai acontecer aí nessa transição do final para o início do ano. Então, ela abre 320 vagas. Se ela tiver com vagas ociosas, se ela tiver com 20 vagas ociosas, ela não pode abrir 340 vagas no vestibular, porque ela foi estabelecido no momento da autorização para o UFMG que ela tem direito a abrir 320 vagas e ponto. Então, por isso existe a transferência, porque se tiver 20 vagas ociosas, ela não consegue preencher pelo vestibular, ela não pode colocar 340 oportunidades no vestibular. Tá? São coisas diferentes. Então, essas 20 vagas, ela tem que colocar outro meio. No caso do UFMG, se essas 20 vagas, ela vai colocar por transferência e obtenção, que é o que ela tem no seu processo seletivo. Excelente. E essas vagas, Gustavo, elas são para períodos determinados ao longo da graduação? Ou o aluno ele entra no primeiro período e começa a graduação toda de novo? No processo de transferência, o processo de transferência ele é muito diverso em função das determinações específicas de cada edital. Tem edital que realmente vai estabelecer que o aluno volta para o primeiro período. Mas isso é exceção. A grande maioria dos editais, ele vai estabelecer que você entre períodos mais elevados, então vamos pegar exemplo aqui agora, a Unemat. A Unemat você pode se inscrever do segundo ao oitavo período, perfeito? Então, na Unemat você pode escrever do segundo ao oitavo período. A Universidade de Contestado você pode se inscrever até o sexto período, perfeito? Mesmo estando em períodos acima. Assim como na Unemat também. Na Uneduc, que eu falei agora, que tem vagas para o terceiro e para o quinto período, você pode se inscrever ou no terceiro ou no quinto período, mesmo estando em períodos acima. Perfeito? Já existem faculdades como, por exemplo, a Estácio, que não te define o período para o qual você vai se inscrever. Você se inscreve e depois de uma análise curricular, ela vai definir para qual período você vai entrar. Assim como também o grupo IDOMED. Você se inscreve para um determinado campus, você consegue ver quais períodos estão disponíveis para aquele determinado campus, você se inscreve para ele, mas você não tem a garantia de que você vai entrar no período que você deseja. A faculdade ela vai te alocar. Então, existe uma diversidade muito grande de editais, com possibilidade de entrar no primeiro, com possibilidade de entrar no oitavo, com possibilidade de escolher o período para o qual você entrar, como na Uniarp, por exemplo, que é super fiel àquilo que ela coloca no edital. Normalmente, aquilo no período que o aluno escolhe no edital, habitualmente é o período que ele vai entrar, claro, fazendo algumas adaptações, mas habitualmente é o período que ele vai entrar. Então, existe uma grande diversidade de editais, né, no que tange a entrada num determinado período. Por isso, a informação ela é muito importante no universo da transferência. Talvez, Gustavo, esse seja também um motivo para a faculdade não enfiar essas vagas aí no vestibular, né? Porque ela precisa de alunos com uma certa bagagem acadêmica para ingressar no terceiro, Sim, no quarto, no sexto período. sim, é provável. É provável que ela não faça isso por esse motivo. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo que pode gostar dessas informações e se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhuma informação que a gente falar sobre o mundo de transferência e obtenção de novo título.